Olá, meu nome é Eudes Baiman, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, no campus de Limoeiro do Norte, a Afafidam, e sou docente da área de História e Filosofia da Educação. Estamos aqui nesse vídeo colaborando, contribuindo para as nossas disciplinas dessa área, em particular aquelas ministradas por mim mesmo e pelo professor Fred Costa na Faculdade de Educação de Itapipoca, campus da UF naquela cidade. Hoje nós vamos abordar um assunto de interesse tanto da história da educação como de interesse da filosofia da educação, da teoria da educação, que é a obra do autor clássico da educação chamado João Amós Comênios. Comênios é um pioneiro, me arriscaria a dizer que é um pioneiro da escola moderna. Não é o único, nós teremos, num período ao redor do tempo de vida de João Comênios, um conjunto de autores que lançarão os fundamentos, as sementes do que depois viria a ser a escola burguesa moderna, essa escola que se propagou ao longo desse período de domínio hegemônico do modo de produção capitalista, mas eu destacaria a discussão em torno da obra de Comênios, porque Comênios é talvez o primeiro desses autores que saiu do plano da concepção, do plano, eu ia dizer a palavra meramente, mas não é uma palavra adequada nesse caso, né? Saiu do plano da discussão na esfera da filosofia da educação, da teoria pedagógica, e chegou a propor um modelo de ação educacional. Propôs, portanto, uma didática, propôs, portanto, um método. Então, o Comênios ele tem essa particularidade de, entre os diversos pensadores que colocaram o problema educacional no centro das suas preocupações, naquele período que vai entre o século XV e o século XVIII, né? Período transitório, um longo período transitório, né? Onde a sociedade feudal, sociedade baseada na propriedade feudal, vai definhando, vai perdendo potência, vai, por assim dizer, desaparecendo e dando lugar paulatinamente a uma nova hegemonia social representada pelo domínio dos capitalistas, pelo domínio da burguesia. Então, é um período de uma longa transição histórica, em que um conjunto bastante relevante de transformações em vários campos, né, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo do pensamento em geral, e, entre estes, no campo da educação, vão se operar. Então, o Comênios, portanto, é uma figura marcante deste processo de transformação, né, que caracterizará esse período da história ocidental, esse período que marca a emergência, a ascensão e, finalmente, a hegemonia dos capitalistas como classe dominante na sociedade ocidental. Digo da sociedade ocidental porque o próprio processo de constituição de um mercado mundial capitalista também será um processo paulatino, né? E só se completará em princípios do século XX. Então, Comênios é uma figura deste período que poderíamos, sem medo, chamar de um período revolucionário, né? Revolucionário no sentido próprio do termo, no sentido de que é um período de transformações que se operarão na base da própria existência da sociedade, da própria produção da vida social, né?
com repercussões muito importantes no campo superestrutural, né? No campo das instituições, no campo do pensamento, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da educação. Então, destacaria nesse período, para a nossa conversa de hoje, a figura de João Comênios, embora pode ser, inclusive, objeto de próximas intervenções nossas, de próximos vídeos para a gente, né? Figuras também como Erasmo de Roterdã, que jogam um importante papel nesse período no que diz respeito à emergência de uma concepção pedagógica escolar correspondente a essa ascensão do capitalismo, né? Figura como Rabelais, figura mais adiante como Jean-Jacques Rousseau e como Marquês de Condorcet, são figuras que no campo educativo marcam esse período, construtores, por assim dizer, né, de uma concepção moderna de escola, de uma concepção de escola que corresponde às características sociais desse período que nós convencionamos chamar de modernidade, né, que é o período que, por sua vez, corresponde à hegemonia do capitalismo, né, do modo de produção capitalista como modo de produção dominante em nossa sociedade. Nesse sentido, a obra de Comênios será uma obra vinculada estreitamente a estas transformações, como eu já disse, podemos chamar de transformações revolucionárias, né? Comênios não vai pensar o problema educacional no vazio, né? Comênios é um sacerdote de uma seita protestante. Comênios integrante, né, de uma denominação religiosa chamada Unidade dos Irmãos, que é uma denominação procedente das ideias reformistas, das ideias da reforma religiosa, na versão do pensador João Hus, né? João Hus é uma das vertentes do protestantismo, né, que emergiu ali no final da Idade Média e no início do período moderno, né, naquela quadra dominada pelo humanismo e pelo renascimento, né? João Hus ele será um correspondente de alguma maneira, né? Em especial na região que hoje constitui onde hoje está mais ou menos a República Tcheca, né? Um dos países, né, que hoje existe naquela região, né? Nas fronteiras com a Suécia, nas fronteiras com a Alemanha, naquela região. Então, será a expressão do pensamento de protesto religioso contra o domínio católico, né? Mais ou menos equivalente à figura de Lutero, né? Nos principados alemães, né? Mais ou menos equivalente a outras figuras, né, do campo do reformismo religioso, né, que questionou o poder vaticano nesse período da história, né? Uma coisa importante da gente observar sobre essa quadra histórica é que ela é marcadamente caracterizada pelo fato de que a luta social frequentemente se expressou nesse período sob a forma de lutas religiosas, né? Sobretudo sob essa forma da luta entre os vários reformismos religiosos, os vários reformismos cristãos. O mais importante, o mais famoso deles é o reformismo de Lutero, né? São as reformas que Lutero propõe, né? Desses vários protestantismos, né, cristãos, em relação à Igreja Católica como expressão, de certa maneira, da luta de classes entre a burguesia emergente, né, e o poder dos senhores feudais, identificados e amparados e representados pelo poder papal, né? Então, nesse período, há com grande frequência
essa expressão da luta de classe sob a forma de lutas religiosas, né? Sobre essa questão, né, temos um grande clássico do marxismo, né, que são as guerras camponesas na Alemanha, de autoria de Friedrich Engels, que trata com certa profundidade, né, desse período, né? Então, o Comênios ele vai nascer e viver, né, num período em que estava vigente, estava em curso grandes lutas sociais, né, opondo, não de forma quimicamente pura, né, aqui havia uma certa confusão normal nos processos transitórios, mas de maneira geral opondo as novas classes emergentes, capitalistas, né, às velhas classes feudais e às suas instituições. Isso também atingia, isso também é, se manifestava sob a forma da luta nacional, né? A constituição da burguesia como classe ao longo de vários séculos vai coincidir, de fato a palavra coincidir, o verbo coincidir talvez não seja o melhor, né? Mas vai se identificar, né, sobre vários aspectos com a aspiração, né, de vários povos de se constituir como Estado nacional, né? Povos que vinham da dominação estrangeira, em particular naquela região do mundo, né, na Europa Central, muito confusa, com fronteiras muito móveis até hoje, né? Vai se identificar com os anseios, as aspirações nacionais de alguns povos, né, aos quais a burguesia nascente vai se abraçar, né, e essa dimensão da luta de classe, sob forma de luta religiosa, também se mesclará a essa manifestação da luta de classe como luta nacional. Comênios estava inserido nesses dois aspectos, né? Comênios é originário de uma região ali naquele pedaço do mundo chamado Boêmia, né? Que em várias épocas diferentes constituiu um Estado nacional independente, outras vezes esteve anexada ao domínio deste ou daquele país, deste ou daquele império, né? E que aspirava a essa independência, que aspirava o direito de constituir um Estado nacional. Particularmente na Boêmia, essa aspiração nacional estava fortemente confundida, né, com o protestantismo cristão, né, com o reformismo cristão, com os movimentos de questionamento e de choque mesmo, né, com a hierarquia católica e com o poder papal, com o poder de Roma, né? Então, Comênios ele vai produzir a sua obra, que é muito mais ampla do que a obra pedagógica. Comênios nos deixou cerca de 140 livros completos, né, sobre diferentes temas, né, em diferentes esferas do conhecimento, né. Ele foi também um intelectual ligado ao ensino das línguas, né. Comênios deixa uma espécie de guia geral das línguas, né, chamado Porta das Línguas, ou Porta dos Idiomas, né, por exemplo, né. Ele vai ser autor, na qualidade de sacerdote, né, da Unidade dos Irmãos, dessa seita chamada Unidade dos Irmãos. Ele será sacerdote, será inclusive bispo, né. Então ele deixará também um grande número de obras de teor teológico, né, de teor religioso, né, sobretudo voltadas para uma interpretação anticatólica, né, do cristianismo, uma interpretação anticatólica das sagradas escrituras, né, se identificando, como eu disse, com a própria postura teórica e teológica de Lutero, né. Então, ele é um autor de uma obra muito vasta, né, que nós não conhecemos bem aqui no Brasil. No Brasil, em língua portuguesa, Comênios é um autor realmente muito mais conhecido
pela obra que nós vamos, inclusive, trabalhar, começar a trabalhar nesse vídeo, né? Que é a didática magna, né? É, então, eu fiz esse cenário para explicar para vocês que quando Comênio pensava numa concepção didática, numa concepção pedagógica, numa concepção de escola, em que é que ele estava pensando? Ele estava pensando na instrução pública da Boêmia independente, né? Ele estava pensando na futura constituição de uma rede escolar no seu país de origem, né? Ou seja, a pesquisa educacional de Comênio, né? O trabalho dele para produzir, né, uma teoria da educação e produzir uma proposta didático-pedagógica estava ligada a essa batalha, essa luta da vida dele. Ele era integrante dessa luta política, né? Estava ligado a essa luta da vida dele pela constituição de um Estado Nacional na Boêmia, né? Então, não era uma obra desinteressada nesse sentido, né? A obra didática, a obra pedagógica, a obra educacional de Comênio estava ligada aos seus interesses nacionais, ao interesse do movimento nacional daquele território, né, de onde ele vinha, né, que aspirava à independência, aspirava a constituir um Estado. E, de outro lado, né, a obra didático-pedagógica do Comênio estava relacionada com a concepção geral dele, né, da educação como um instrumento da constituição de nações cristãs, né? Da constituição de estados nacionais de confissão cristã, né? Portanto, quando Comênio pensa a sua proposta pedagógica, ele parte de uma concepção teológica, ele parte de uma concepção religiosa. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, e no próximo nós teremos Comênios em 2 momentos, nesse vídeo e em mais um, justamente como esse elemento é contraditório na própria obra de Comênio, né? Vamos então, a partir de agora, diretamente para a própria didática magna, que é a principal obra pedagógica de Comênio, né? A didática magna, vocês vão me permitir mostrar a minha edição, né, só para vocês verem, né? Essa é uma edição portuguesa, né, da didática magna. Aqui é a folha de rosto dela e a sobrecapa, didática magna, Comênio, né? É uma edição portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian, mas existe a didática magna está em formato digital na internet, é acessível, né? E, é, e existe uma edição brasileira, se eu não estou enganado, né? Salvo engano, daria ver. No próximo vídeo nós podemos esclarecer isso. A didática magna tem uma edição, se eu não me engano, da Martins Fontes, né? Mas ela é encontrável na internet. Bom, o nome da obra já é um elemento de discussão, né? Comênio nomeou a sua obra de didática magna, que significaria a grande didática, ou, numa linguagem moderna, né, didática geral, né? Pode ser, poderíamos traduzir assim, didática geral, né? A grande didática, a didática geral, e subtitulou a obra com a seguinte expressão: Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, né? Então, aqui o título tem vários elementos, né? É um tratado universal, ou seja,
Comênios partia do princípio, vocês verão que essa ideia de universalidade percorre todo o pensamento pedagógico de Comênios, né? É um tratado universal, então, Comênios parte do princípio de que a educação é um fenômeno objetivo, um fenômeno fora de nós, um fenômeno regular, ou seja, constituído de regularidades, né? É uma prática humana que tem uma regularidade e, como tal, pode ser captada e exposta, né? Daí a perspectiva de universalidade. Essa prática humana, ela é geral, ela tem regularidade, portanto, ela pode ser captada racionalmente e exposta, né? Então, é um tratado da arte universal. De quê? De ensinar tudo a todos. É um tratado de ensinar. Essa expressão, ela parece simples, mas ela é muito reveladora da produção de Comênios. É um tratado de ensinar. Ou seja, Comênios acreditava, ou parece acreditar, né? Acreditava é ótimo, porque parece que ele está entrevistando o autor, né? Não é o caso. Está morto há 400 anos, né? Mas como parecia acreditar na arte de ensinar como uma disciplina, né? Como uma esfera do conhecimento, né? Como um ramo do conhecimento, né? Porque é o tratado, então, da arte de ensinar, ou seja, é o que nós realmente chamamos hoje, modernamente, de uma didática, né? Ou seja, de um tratado objetivo. Eu estou um pouco intimidado de chamar de científico, mas poderíamos chamar assim, né? Onde o ato de ensinar é visto como um ato objetivo, que composto de técnicas, composto de elementos regulares, composto de elementos que podem ser observados, mensurados e assim por diante, né? Então, eu valorizo esse aspecto, né, o Tratado da Arte Universal de ensinar. Estou olhando um pouco para fora da câmera, porque eu estou olhando para o livro, viu, gente? É um tratado da arte de ensinar, portanto, denota nessa expressão, né, a ideia de que o ensino, o ato de ensinar, ou como ele diz, a arte de ensinar, né, não é algo do campo da espontaneidade. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Não é algo do campo da espontaneidade, né? Não é algo da naturalidade, né? Comporta um conhecimento específico, comporta um conjunto de concepções dos quais se deduzem um conjunto de técnicas as quais podem ser aplicadas, né, e com resultados que podem ser auferidos, né? Então, eu queria chamar bastante atenção disso, porque nesse aspecto, Comênios, como eu disse lá no início, é diferente dos pensadores da educação da sua época, né? Ele pensa a arte de ensinar, ele pensa a prática de ensinar, né, como uma prática que está ligada a um conjunto de fundamentos dos quais decorre um conjunto de procedimentos, um conjunto de técnicas. Então, Comênios funda, de fato, uma didática no sentido moderno que nós damos a este termo, né? E que não é algo para se baratear, viu, gente? Porque a tradição pedagógica brasileira, por exemplo, é amplamente dominada. Se você olhar para a história da educação brasileira, né, a educação brasileira, ao longo da história, é amplamente dominada pela ideia de que a prática educativa, né, a prática de ensinar, de instruir, de educar, né, seria um mero transbordamento, né, de nossas práticas espontâneas, familiares, domésticas, para um campo público, de uma sala de aula, de uma escola. Não comportaria
uma dimensão teórica, não comportaria uma dimensão doutrinária, não comportaria uma dimensão procedimental, uma dimensão técnica, né? Por isso que no Brasil se criou a ideia de que qualquer Zé Mané pode ensinar, né? A professora, a tia, nada mais é do que a extensão pública da mãe, né? E qualquer um que domine determinada área do conhecimento pode ensiná-la sem ter que passar pelo filtro da arte de ensinar, da técnica de ensinar. Eu mesmo, ao meu tempo, acho que o professor Fred Costa também, né, está conosco aqui nesse projeto dessas aulas de História da Educação e Filosofia da Educação, né, somos de uma época em que fomos alunos de médicos, de advogados, né? Então, há 400 anos, um teórico que coloca o problema da arte de ensinar, da prática do ensino, do ato do ensino, né, como algo que está no campo de uma discussão que tem fundamentos teóricos, que tem fundamentos doutrinários, né, dos quais decorrem procedimentos e técnicas, né, é no Brasil, por exemplo, na história da educação brasileira, um autor profundamente atual, profundamente moderno, porque nós ainda não superamos essa época, né? Veja que na reforma do ensino médio, do governo Temer, voltou a figura do professor cuja qualificação é simplesmente ter notório saber em determinada área técnica, industrial ou comercial. O notório saber é suficiente para ele entrar na parte da formação profissional do novo ensino médio, né? Falta Comênio aí, né? Comênio faz falta aí, né? Porque Comênio, ao contrário, quando ele coloca a sua didática magna, ele trata o ato de ensinar, ele trata a arte universal de ensinar, né, como um ramo do conhecimento humano, né, como uma esfera do conhecimento humano, como algo que tem fundamento, como algo que necessita ter um chão teórico, né, de onde se erguerão um conjunto de propostas propriamente didáticas, né, de propostas propriamente de técnicas de ensino, de procedimentos de ensino, etc. Então, Comênio escreve a didática magna, não é? Para vários, eu já falar disso, né? Para várias, entre aspas, pessoas na sociedade, mas especialmente para os professores, né? É uma obra destinada à formação deste profissional específico, particular, especial, né, que é chamado a, na sua formação, dominar a teoria e a prática do ensino. E de ensinar tudo a todos. Olha só, eu estou aqui, gente, há minutos e minutos falando do título da obra, para vocês verem a profundidade e a importância que essa obra tem na história e na filosofia da educação, né? Ensinar tudo a todos. Ora, isso era uma contraposição radical ao que foi a educação tanto da antiguidade como a educação em particular da Idade Média, do período medieval, né? Na medida em que aquela educação, né, do período antigo, do período medieval, era uma educação personalizada, né? Era uma educação, quando ela era intencional, né? Quando ela tinha o fim explícito de instruir, de ensinar, era uma educação destinada ao indivíduo, né? O que dizia respeito ao seu caráter profundamente elitista, né? Porque a esmagadora maioria da população, naquele momento, né, na Europa, estava completamente excluída de qualquer tipo de instrução formal, né? Vivia absolutamente relegada ao aprendizado experiencial, ao aprendizado da própria prática, ao aprendizado da própria vida, né? Sem nenhum tipo de síntese, né? Capaz de servir de uma teoria explicativa, né? Do mundo, da realidade, do entorno em que viviam, né? Então,
a ideia de ensinar tudo a todos, né, é uma ideia particularmente característica do período de ascensão da burguesia como classe dominante, né, na medida em que a burguesia e o sistema capitalista, né, precisará, né, muito mais de qualquer outra classe dominante anterior a ela, a burguesia, né, necessitará de um certo grau, de um certo patamar de instrução pública para fazer funcionar o seu próprio modelo produtivo, para fazer funcionar a sua própria máquina produtiva, né? Então, a concepção comeniana, né, é de ensinar tudo a todos, né? Depois ele vai explicar que o tudo não é tudo, né? Mais adiante nós falaremos disso, provavelmente no próximo vídeo, uma vez que esse já está se estendendo um pouco. Ele vai explicar depois que tudo não é tudo, entre outras razões, segundo Comênio, porque nós não temos tempo de vida suficiente para aprender tudo, né? Mas corresponde ao ensino dos grandes princípios, né, que movem a natureza e a sociedade. E a todos, a todos. Né? Essa ideia de que a educação deveria ter um caráter universal. Né? Disso decorrerá, por exemplo, também veremos isso mais adiante, né? a ideia de Comênios, né? De que que ele não inventa naturalmente, mas ele codifica aqui a didática máquina, a ideia de que o fornecimento de instrução, né, a veiculação dos conhecimentos deve se destinar, né, a grandes grupos de jovens, né, de crianças e jovens. É vislumbrando, portanto, esse modelo que perdura até hoje, né? Professor eu, professor Fred, aqui na frente, aquele tempo bom, né, que a gente podia ir para a sala de aula, né, e na frente da sala, né, com uma audiência de 20, de 30, de 40, de 50 alunos e alunas, né? Então, como a gente pensava a ideia da escola como uma agência de instrução em massa, né? Daí o título da didática magna, o subtítulo da didática magna, né? De como ensinar, da arte universal de ensinar tudo a todos, né? Agora, Comênio, Comênio, eu vou colocar mais aqui na frente para não sair tanto do enquadramento, né? Comênio trazia na sua concepção todas as contradições da sua época, né? Como eu disse para vocês, quando Comênio pensava a didática magna, ou a sua concepção didática em geral, né, eu devo dizer que a didática magna é parte de uma obra mais ampla, né, que constitui de outros textos, né, chamado Didática Opera Omnia, né, que é uma espécie de, como é que eu chamaria, obras didáticas completas de Comênio, do qual a didática magna é uma parte. A parte principal, é verdade, mas é uma parte. Então, a concepção geral de educação de Comênio é uma concepção da formação do perfeito cristão, né? Da formação do perfeito cristão. Estava muito vinculada à ideia de religare, né? A ideia da religião como religação dos seres humanos com Deus, né? Expulsos do paraíso em função do pecado original do primeiro casal, Adão e Eva, né? Digamos assim, o destino humano passa a ser uma jornada de volta ao seio do Senhor, né? Uma jornada de volta a Deus, né? Uma jornada que visa a religar
aquela ligação que foi cortada pelo pecado original. Então, em Comênia, a concepção educativa é uma concepção de formação do cristão, né? Que para ele era inseparável da formação do cidadão, né? Como ele não separava a formação cidadã da formação cristã, né? Porque na concepção de Comênio, o reino, esse Estado nacional, né, de cujo movimento ele participava, né, essa batalha para constituir um Estado nacional, batalha da qual ele participava, né, concebia esse Estado nacional independente, soberano, como um Estado cristão, né, como um reino cristão, né? Portanto, em Comênio, a formação humana está ligada, ao mesmo tempo, diria eu, de maneira inseparável da formação do homem civil, né, da perspectiva civil da formação humana, né, inseparável da perspectiva religiosa da formação humana, né? Ou como alguém já disse, né? A formação do homem secular era inseparável, ou seja, do homem civil, era inseparável da formação milenar, ou seja, do homem religioso. Mas é notável, pessoal, como Comênio é tributário, fortemente tributário, né, de uma educação calcada na observação da natureza, né? É bem interessante esse aspecto, essa contradição, né? Em Comênio, o que estava em jogo era a formação do cristão, né? Contudo, a sua perspectiva instrucional, a sua perspectiva de método de instrução, estava ligada fortemente à ideia de deduzir o conhecimento da observação da natureza, que, como vocês sabem, é uma das dimensões da ciência moderna, né? A ciência moderna ela é naturalista, né? Ela parte da perspectiva de que o que a ciência deve captar são os movimentos da natureza. Pois Comênio compartilha dessa visão. Uma visão que, levada à última consequência, é uma visão materialista, né? Corresponde a uma perspectiva materialista, né? Mas Comênio era o homem da sua época, né? Ele estava nessa encruzilhada, digamos assim, da luta da burguesia para se impor como classe dominante, passava, em certa medida, pela luta religiosa entre protestantes e católicos, passava, em certa medida, pela luta pela instituição de um Estado nacional contra a dominação de povos estrangeiros, né? Normalmente de reinos, né? De impérios católicos, né? As pessoas estavam confundidas, né? Que tinha, mas numa época também em que um dos instrumentos importantes da própria contestação religiosa, né, era a afirmação de uma perspectiva naturalista, de uma perspectiva de um conhecimento que se legitimasse na natureza, que precisava ter legitimidade nos movimentos demonstráveis, observáveis da natureza, né? Então, essa é uma questão que me parece bastante interessante da visão de Comênios. Um outro elemento que corresponde aqui no texto, ainda parte introdutória, aqui eu vou me referir a algo que hoje os livros reduziram muito, né, a uma notinha no pé da página, que é o oferecimento, né, dedica esse livro a fulano, ciclano. Na época de Comênios, esse ofertório era longo, argumentava, né, o que é que estava oferecendo o livro a fulano, a ciclano. Isso aqui é muito interessante também, porque a quem a didática magna de Comênios é dedicada, é oferecida? Ela é oferecida a todos aqueles que presidem as coisas humanas,
que presidem as coisas humanas, aos ministros de Estado, aos pastores da igreja, aos diretores das escolas, aos pais e aos tutores, né? Então, chama a atenção de vocês para isso, porque Comênio pensava na educação pública, né? A perspectiva didática pedagógica que ele foi defender está destinada aos ministros de Estado, aos pastores das igrejas, aos diretores das escolas, aos tutores, aos pais, aos professores. Ou seja, Comênio pensava a educação claramente como uma função pública, né? Como uma responsabilidade do Estado, né? Como uma responsabilidade da cidade, da polis, do príncipe, né? Da autoridade pública. Né? Então, isso é um outro elemento que eu chamaria a atenção de vocês, né? Chamando a atenção aqui para a parte do livro inicial, em que ele oferece, né? E isso vai ser reforçado, né? Num capítulo que Comênio não escreveu, ele pediu para que um importante intelectual de sua época, né, alemão, e que ele admirava muito, que depois ele vai compartilhar, inclusive, várias atividades, iniciativas. Comênio vai ser um homem internacional, ele vai ser um reformador escolar em vários países, na Suécia, né, vai ser um reformador escolar na Hungria, vai ser chamado para reformar o sistema escolar em alguns principados alemães, né? Quem vai escrever essa passagem sobre a utilidade da arte didática, da arte de ensinar, é um teórico com o qual ele dialogava, né? O João Valentim Andréa, né? E aqui, mais uma vez, essa dimensão da educação como uma função do público e não do privado, né? Como uma função da vida social externa à domesticidade, externa à nossa casa, que se pratica na praça pública, que se pratica no fórum, que se pratica no ambiente público, né? Vai estar mais uma vez reafirmado, porque o Andréa, né, nessa parte, a breve parte da didática da qual ele é autor, né, convidado por Comênio, né, ele vai dizer que a didática interessa aos pais, mas interessa aos professores, interessa aos estudantes. E atenção, interessa às escolas, aos estados e à igreja. Então, aqui, mais uma vez, fica patenteado, né, a ideia de que a concepção educacional de Comênio é uma concepção. Aqui talvez nós não possamos ser categóricos, porque a categoria de público e privado, né, não era exatamente a mesma coisa nesse período da história. Então talvez a gente não possa simplesmente transportar a visão de Comênio para a visão que temos hoje, né, dessa separação entre público e privado. Mas assim podemos afirmar com certeza, né, que a concepção de educação de instrução em Comênio é uma concepção publicista, ainda que o público, no seu período, na sua época, não se expressasse sobre a forma que se expressa nos nossos dias, né, nos dias atuais, né? Mas era uma concepção que indicava que a educação não era um problema doméstico, né? Não era um problema privado, né? Era um problema da sociedade, era uma questão da esfera pública, né? Bom, eu encerro por aqui essa nossa primeira conversa sobre Comênio, prometendo a vocês um segundo vídeo, que sairá logo depois desse, se não ao mesmo tempo que esse, provavelmente ao mesmo tempo que esse, aonde nós discutiremos a concepção teórica geral de Comênio para a educação. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e espero que nós nos encontremos no próximo vídeo. Obrigado.